Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo Cabeça Cast, esse podcast maravilhoso. Esse podcast otorrinolaringolo gato. Já ouviu esse? Não. E é isso, gente. A gente está começando mais um episódio aqui, né? Naquele pique, daquele jeito, né? Animado, daquele jeito descontraído e bem-humorado. Até porque falamos de saúde mental, né? E o nosso diferencial é tornar essa saúde mental um pouco mais acessível, né? Para todo mundo. E é isso, chegamos daquele jeito, né? E eu me apresento. Eu sou Saile Oliveira, sou médico e sou especialista em psiquiatria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Suelen Amorim, sou naturóloga, coach e palestrante. Muito obrigada, ouvintes, e vamos que vamos. E aquilo, né? A gente tem a nossa convidada, né? Eu tava pensando uma coisa, sabe, Su? Eu acho que parece que a gente faz um... Como é que é aqueles que gostam de apanhar? Agora fugiu a palavra. Esqueci agora. Aquelas pessoas que gostam de apanhar. Masoquista? Eu acho que nós somos uns sadomasoquistas intelectuais, que toda semana a gente traz um convidado para humilhar a gente. Né? Já percebeu isso? Estamos aqui com ela, né? Radiologista, diga-se de passagem. Muita coisa menos isso. Boa tarde, boa noite, bom dia, olá para todos. Meu nome é Luana, eu sou empreendedora, empresária, mãe e tagarela. Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. E é isso, pessoal, né? Te contar uma história. Eu estava conversando com um amigo meu, empresário, e ele chegou para mim e falou: cara, tô com um problema na minha empresa. Eu falei: o que é que está acontecendo? Abra seu coração. Ele disse: cara, eu acho que eu não errei na escolha dos meus funcionários, só que eu não estou conseguindo realmente obter a resposta que eu esperava deles. O que você acha que eu faço? Eu te pergunto, Su, o que esse cara deve fazer? Com certeza ele precisa contratar um profissional que alavanque ainda mais a sua equipe. E para isso pode entrar em contato no Instagram Coach Suelen. A gente trabalha com palestras, oficinas, treinamentos e avaliação comportamental. Olha aí, então tá deixado, tá dito o recado, né? Tá esculachado esse recado para você na sua cara, tá? E se por um acaso alguém tiver necessidade de trabalhar um pouco mais dentro de si, a pessoa anda um pouco perdida, confusa, muito ansiosa e até com temperamento deprimido, faz o quê, Saile? Essa pessoa abre um aplicativo chamado Instagram no seu celular e procura ali, Saile Oliveira. E aí você vai ver um médico psiquiatra bem-humorado que vai lhe ajudar, tá? Temos consultórios em 3 cidades, né, a seu dispor, beleza? E se eu quero comprar alguma coisa, né, tô precisando de um imóvel, porque aqui a gente tem tudo. Aqui a gente tem até chopp. Aqui a gente tem tudo. E se eu preciso comprar um imóvel, comprar um apartamento, o que eu faço? A gente tem a etiqueta do imóvel em Itajaí, Balneário, mas a gente trabalha no mercado de Florianópolis, a Curitiba, a Orlando, Portugal, Miami. É bem amplo. Etiqueta do imóvel no Instagram e todas as outras redes sociais. E o negócio é internacional. Nojenta, né? Nojenta. Então é isso, galera. Devidamente apresentados. Para quem chegou de paraquedas, né? Ligou agora o Spotify, YouTube, mídias digitais, enfim, e clicou nesse podcast chamado Papo Cabeça Cast. Esse podcast é um podcast de saúde mental, né? E nós falamos de um jeito bem interessante, de um jeito bem diferente, até porque são assuntos extremamente pesados, são assuntos sérios. No entanto, a gente tenta equilibrar isso de uma forma que todo mundo entenda, até para que você, ouvinte, se aproxime mais da saúde mental, né? E nós estamos num mês muito importante. Esse episódio seria o 3º, no entanto, esse será o episódio número 0, né, para a gente apresentar, né, e falar um pouco sobre esse assunto que, infelizmente, precisa ser falado, né? Então a gente está aí no Setembro Amarelo e é um mês que a gente está, né, pregando ali a prevenção ao suicídio, né? E aí, meninas?
Então, um tema um tanto pesado, complicado, mas que precisa ser conversado e exposto, né? As pessoas, durante uma vida inteira, é muito provável que pelo menos uma vez na vida vivam um drama, um sofrimento muito grande, e a ideia, o pensamento, talvez fosse melhor morrer, pode passar pela cabeça da pessoa. Então, é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes a pessoa tem esses pensamentos e nunca consegue dividir, compartilhar com ninguém. Então, não é coisa só de quem já está no fundo do poço. Muitas pessoas pensam isso ao longo da vida e outras, tantas, chegam realmente a executá-lo, né? Então, é um tema de saúde pública e é um tema que precisa ser conversado. Verdade. É triste falar disso, mas precisa ser falado, né? Até porque eu acredito que muitas vezes nós erramos por falta de informação, por falta de conhecimento, né? E talvez uma pessoa... Na verdade, assim, me impressiona, me entristece, mas ao mesmo tempo também me impressiona de uma maneira negativa. Nós somos seres humanos, nós somos seres vivos, né? Então tá encruado na gente, está na nossa essência ser, né? E uma pessoa chegar num estágio onde ela decide não ser, é ir totalmente contra a sua natureza. Isso, a gente tem um instinto de sobrevivência muito forte. Quem já se afogou já deve ter percebido isso, né? Naquele momento surge um desespero pela vida muito forte. E uma pessoa que está com ideias suicidas, que está deprimida, ela consegue ultrapassar, vencer esse instinto de sobrevivência. Então, pense o tamanho de desespero e angústia que essa pessoa vive, né? Às vezes, muitas pessoas falam, né, com aquele julgamento, quem se suicida é um fraco. Mas para você justamente vencer esse instinto de sobrevivência, tem que ter muita força e coragem. Então, o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto? É verdade. E assim, uma das coisas, né? Quando a gente fala de ideação suicida, né? E eu acho que é o início de tudo, e quando a pessoa chega no consultório, essa pergunta precisa ser feita, né? Eu sempre estabeleço 3 estágios, né? Então eu chego para o meu paciente e falo assim, você tem pensado em retirar a vida? Ah, não, doutor, não. Tem certeza? Né? Você está num espaço sem julgamentos, você pode conversar comigo. Não, doutor, olha, eu vou te dar 3 alternativas e você me diz em qual você se encaixa. Aí eu falo. Primeira pessoa é aquela pessoa que, né? Fulano morreu. Que pena, né? Fulano morreu. Uma pessoa tão boa. Talvez, se a esse fulano aí fosse dado uma opção de viver ou morrer, ele escolheria viver. Já a mim, não. Eu escolheria morrer. Primeiro estágio. O segundo estágio, né? A pessoa começa a realmente ter ideias, né? Mas dentro do seu cotidiano. Então, eu estou aqui, né? No meu apartamento, na minha sacada, eu olho lá para baixo e falo, se eu me jogasse daqui, provavelmente eu morreria. Se eu, né, virasse bruscamente o volante do meu carro e me colocasse na frente desse caminhão, provavelmente eu morreria. Segundo estágio. E no terceiro estágio, a gente tem aquela pessoa que realmente está com tudo planejado já, né? Tive contato com pacientes assim, onde ele fala, doutor, eu vou fazer dessa maneira, desse jeito, já comprei, já está em casa, já tenho a roupa que eu vou estar vestindo, né? Já escrevi cartas para todo mundo, enfim. E quando você dá isso, quando você realmente insere isso em questões situacionais, geralmente os pacientes falam, doutor, eu estou no segundo estágio, eu estou no primeiro. Então é algo que precisa ser dito e é algo que é muito mais comum do que a gente pensa. Sim, e muitas vezes as pessoas não têm coragem de dividir, né? Pelo julgamento que possa vir, às vezes por vergonha. Então, muitas pessoas sofrem caladas e isso piora ainda mais o processo depressivo. Então, aqueles pensamentos vão afundando a pessoa ainda mais. E a gente sabe que o pensamento tem uma força fenomenal. Então, a pessoa vai alimentando aqueles pensamentos negativos, suicidas, né? Ela vai ficando cada vez mais para baixo. E aí ela tem essa imensa dificuldade em pedir ajuda. E às vezes as pessoas à sua volta não conseguem perceber que é um momento de grande, né, que ela precisa de ajuda. Por isso a gente tem que estar com a escuta muito atenta.
as pessoas à nossa volta, né? As pessoas da nossa rotina no trabalho, a família, porque às vezes o outro está tão próximo de nós, ao mesmo tempo tão distante. Quando você fala da escuta, isso é algo muito interessante. Eu acredito que a cada momento que nós evoluímos, né, na questão tecnológica e tudo mais, parece que nós nos afastamos mais daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão perto, né? Então é aquilo, tão perto fisicamente, tão longes emocionalmente. Infelizmente são esses os aspectos familiares que a gente observa atualmente, né? E quando no contato e no convívio com pessoas, né, com familiares de pessoas que cometeram suicídio, com familiares de pessoas que tentaram o suicídio, uma coisa você vê, né, uma coisa você observa, essa pessoa se questionando, se culpando e se questionando, como eu não percebi, como eu não vi. E isso é muito triste e aí traz para os familiares um peso muito grande, né? De culpa, de arrependimento. Isso pesa demais. Então, o suicídio ele deixa um rastro de sofrimento a todas as pessoas em volta e ele deixa um buraco, porque aquela pessoa nunca mais vai ser preenchida. Então, é muito pior do que realmente alguém morrer naturalmente, né? Já deixa um processo de luto para a família. Agora, quem tira a própria vida deixa uma dor que se alastra, principalmente para quem tem filhos, né? Esses filhos passam o resto da vida com aquela incógnita, né? Por que me deixou? Sim. Por que foi? Por que não tentou um pouco mais, né? Então, é um sofrimento terrível. Eu acho que assim, a gente vive em contextos familiares, né? E, né, claro, com suas exceções, mas nós nos sentimos responsáveis um pelo outro. Mesmo que, né, a Suelen é minha cunhada, mas mesmo assim, né, em algo importante, a gente se sente responsável um pelo outro, né? Então, como um ato de suicídio, ele realmente se expande, né? E aí é aquilo, todo mundo se sente culpado, todo mundo realmente revisa, né, as suas atitudes, revisa o seu grau de relacionamento, a qualidade do seu relacionamento, né? Então, talvez, na verdade, com certeza, falar sobre isso, né, um mês que previne o suicídio, também significa um mês que fala sobre relacionamentos familiares, também significa um mês que fala como é que você está se relacionando com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, você conhece realmente eles, você está ciente das dores, dos problemas, porque às vezes nós não estamos, né? Às vezes eu estou trabalhando e eu estou provendo financeiramente, eu acho que é isso que todo mundo precisa, né? Eu quero fazer um parênteses aí, eu não sou, né, especialista na área, mas a minha primeira formação foi nutrição, né? E fiz pós-graduação e a minha tese da pós foi relacionada à depressão. Eu tenho várias experiências de casos na família, e o que me levou a pesquisar. O que você falou agora foi muito importante, porque qual é a qualidade das nossas relações, né? Às vezes a gente não sabe que uma pessoa está pensando em suicídio. A pessoa, antes de pensar em suicídio, ela está com uma doença psicológica ou mental, e eu acho que daí já veio até o preconceito de procurar um profissional, né? E para isso que a gente está aqui até conversando, para levar isso mais, abranger o maior público, para perceber que isso é uma coisa tão para todos, né? Todos nós precisamos e devemos até. Então, antes de um suicídio, deveria até ter um cuidado com a depressão ou com a ansiedade, né? Que está avassalando, todo mundo está, né, sofrendo disso. Mas aí na minha tese, voltando lá para a nutrição, a gente fez uma pesquisa com muitos artigos científicos de, sei lá, mais de 50 anos, desde quando foi descoberto algumas alergias e intolerâncias alimentares que aceleravam o batimento cardíaco da pessoa, ou a ansiedade crônica e até a depressão. Não causa depressão, os alimentos não causam depressão. Mas para a pessoa que tem tendência, para a pessoa que já está numa situação, aquele alimento para ela, então não é nada generalizado de rede social, é uma coisa personalizada. Aquele alimento para ela pode acelerar o processo da tristeza, pode acelerar o processo da ansiedade. Que incrível, não sabia disso. Existe, é muito sério. E daí a minha tese foi relacionada a pessoas que têm depressão, no futuro podem ser diabéticas, ou tiveram diabetes e no futuro podem ser depressivas, fazendo a correlação do que a depressão e o diabetes é o que falta daí a medicina chinesa, que daí é outra parte de medicina,
que falta o açúcar da vida, que falta a essência, que falta a doçura, que falta a pessoa visualizar uma outra situação, né? E ter olhos de outra maneira para a vida. E eu acho que daí o suicídio já está passando quando a pessoa já perdeu. Quem está em volta não viu que ela perdeu, não está... nem percebeu que ela perdeu esse olhar, né? Perdeu essa doçura. E isso realmente é muito triste, porque como é que a gente não consegue ver que quem está em volta de nós perdeu esse olhar, o olhar? A gente não está olhando nos olhos das pessoas? Mas justamente a tecnologia tem colaborado para isso, né? A gente fica cada vez mais centrado em si mesmo, né? No próprio mundinho, no próprio umbigo. E aí não consegue olhar o outro, não consegue escutar o outro de maneira atenta e perceber o sofrimento do outro, né? Isso está cada vez mais evidente na nossa sociedade. Por isso que também o aumento de taxas de suicídio. Semana passada eu fui realizar uma palestra em Londres. E aí o colaborador que estava organizando o evento veio conversar comigo. Ele falou, olha, eu gostaria muito que tu voltasse a tua palestra. A palestra era sobre gratidão e bom humor. Porque aqui em Londres é a segunda cidade de Santa Catarina com o maior índice de suicídio. Né? Primeiro vem Pomerode e depois vem Londres. Então, a gente precisa realmente tratar de um assunto de forma mais leve e ajudar as pessoas a encontrar o sentido da própria vida, para diminuir essa taxa, né? Sim. E aí é interessante, né? Eu acho que assim, esse mês, o mês, né, amarelo e tudo mais, ele tem uma boa intenção, né? No entanto, a gente precisa falar do início. Eu não tenho por que apenas corrigir o fim. Até porque, nesse caso, o fim é incorrigível. Né? No entanto, a gente precisa entender as causas. Né? Então, o que mais causa suicídio? Né? Quais as maiores, né? Quais as doenças principais? Né? Quais os fatores, né, realmente que facilitam o suicídio, né? Enfim. E a gente percebe, como a Lu falou, que assim, a coisa inicia num processo depressivo, né? Hoje nós, infelizmente, temos uma sociedade depressiva, né? E sabendo que depressão, né, é aquele conjunto de sintomas de isolamento social, choro fácil, né, desprazer naquilo que anteriormente você tinha prazer, alteração do sono, você tendo insônia ou hipersonia, né, falta, desânimo, sensação de menos-valia, eu não tenho valor e tudo mais, né, o coitadismo, tá? Existem quadros depressivos irritáveis, né, aquele depressivo agressivo, aquele depressivo que não pisa no meu calo. Né? Então, eu estou depressivo, mas, ao mesmo tempo, né, eu mantenho esse isolamento de uma forma mais irritada. Né? Vivemos numa sociedade ansiosa, né? Transtornos ansiosos generalizados, pânico, toque, né? Enfim, então nós temos muitas causas. Né? E uma das causas que eu acho que é uma das mais importantes e é pouco falada, eu vou explicar por quê. Geralmente, o paciente ele chega, ele nos procura, né, e ele mostra pra gente a ponta do iceberg, né? Eu tô depressivo, né? Não tô conseguindo trabalhar, doutor. Não tenho ânimo para ir para o trabalho, não tenho ânimo para fazer minhas coisas, né? Meu casamento está por um fio, porque eu estou muito irritado com a minha esposa, com meu esposo, com meu companheiro, enfim. Né? O meu sócio está para me deixar, né? Porque ao mesmo tempo que eu não me interesso pelas coisas da empresa, eu sou muito irritado, eu sou pavio curto, ok. E ele mostra ali a ponta do iceberg. E a gente inicia um tratamento de transtorno do humor, né? Ansioso, depressivo, enfim. E depois que você corrige isso, você começa a observar uma coisa muito importante, que são os transtornos de personalidade. Veja só, nós temos transtornos, alterações de humor. Aconteceu, perdi o meu pai. Obviamente eu vou estar extremamente triste, vou estar enlutado e posso até desenvolver um processo depressivo. Ok. Você teve depressão antes, querido? Não. Certo. Transtorno de humor. No entanto, existem pessoas que têm uma personalidade que serve como fundamento, ou seja, que facilita os transtornos de humor. Então, exemplo simples, eu sou perfeccionista. Tudo tem que ser perfeito. Eu tenho muito mais chance de ser ansioso. Claro. Do que uma pessoa que não é tão perfeccionista. Eu sou extremamente organizado, eu tenho muito mais chance de ter toque. Eu sou pessimista.
então eu tenho muito mais chance de ser depressivo. Então você observa que são questões de personalidade e a gente precisa falar disso. Porque às vezes a gente pensa, não, eu não estou depressivo. Eu não estou ansioso, mas eu tenho uma personalidade instável, eu sou pessimista, né? E aí o que acontece? Eu tenho uma personalidade que fundamenta, que serve como o chão de um transtorno de humor para depois uma ideação suicida. Então a coisa eu preciso tratar o início também, eu preciso conversar sobre o início. Claro, porque o processo vai sendo construído ao longo do tempo, né? A pessoa não começa com ideias suicidas da noite para o dia. Tem todo um processo que vai se construindo e às vezes a pessoa também não se dá conta disso. E quando vê, ela já se sente no fundo do poço. Uhum. E uma coisa que eu tenho visto esses dias, e eu acho, né, extremamente alarmante também, hoje a gente trabalha, e é aquilo, melhor do que férias é aposentadoria, eu quero me aposentar, tá? E o tanto de processos depressivos e ideação suicida que a gente encontra no consultório de idosos após a aposentadoria é absurdo. E aí vocês perguntam, mas como? É como a família lida com isso. Mas como? Tá fazendo nada mais, tá aí só em casa, e justamente por isso, sensação de menos-valia, né? Eu me sinto desvalorizado, porque outrora eu era uma pessoa extremamente produtiva, agora eu não preciso mais produzir, o Estado olha para ti e fala, não precisamos mais de você. Mas isso é uma coisa bastante cultural. A própria palavra aposentadoria, né? É como se você já estivesse largando a pessoa num aposento que ela não é mais útil realmente para nada. Então, ali ela se isola do mundo e do dia para a noite, porque a maioria das pessoas não se preparam para isso. Então, muita gente realmente idealiza a felicidade, a paz lá para o futuro. E quando se aposenta, não sabe lidar com aquele ócio, né? Com o tédio. E muitas pessoas, como você falou, à volta não conseguem entender, porque quem olha de fora pensa, agora que era para ela estar bem. Né? Verdade. Então, realmente, é bastante alarmante assim, o índice de depressão na terceira idade. E falando também até de início, a própria palavra aposentadoria, antes disso vem o trabalho. E o trabalho na nossa cultura é um trabalho onde você vai ganhar o seu pão e vai pagar as suas contas. Não é onde você colocou a sua vida, fez ter valor e fez o seu propósito. Então, o trabalho você vai fazer até os 60, 65, dependendo até que idade que o governo vai dizer que você pode se aposentar. Se vai ganhar dinheiro ou não, você vai trabalhar para pagar as contas, você vai trabalhar para, sei lá, e daí você depois vai se aposentar e você não vai mais ter valor nenhum. Na verdade, de repente, a gente tinha que ir lá no início mais ainda, e em vez de a gente só pensar em quem está, de repente, depressivo agora e pensando em suicídio agora, até daí, né, infelizmente, mas eu sou sempre obrigada a falar das crianças, em falar das novas gerações que estão vindo agora, em serem criadas com propósito, não para trabalho e aposentadoria, e não para se programarem financeiramente para ter dinheiro no futuro, porque também o dinheiro não necessariamente vai trazer ou não trazer uma depressão, trazer ou não trazer um suicídio. Que a gente vê casos em todas as classes sociais. Mas um propósito de vida para a pessoa se sentir completa e útil para a sociedade e assim fazer crescer em volta dela e de todos alguma coisa útil para ela não ter, de repente, um processo de ansiedade, de depressão. Quem está em volta também se inspirar e trazer daí uma mudança realmente, né? Porque a gente pode falar sobre isso, mas como que a gente pode agir? Porque é algo que realmente é uma cultura que precisa ser mudada, né? O trabalho não é só para pagar conta, o trabalho é para trazer realização profissional, claro. Né? Um senso de propósito, de sentido maior. E quando a pessoa enxerga um sentido para a própria vida, é muito mais difícil ela construir um processo depressivo. Sim. A pessoa depressiva justamente deixou de enxergar esse sentido existencial. Sim, e se ela tiver num processo às vezes difícil, por exemplo, né, eu sou empresária, a gente passa por altos e baixos, mas eu tenho um propósito. Então, mesmo que eu esteja com algum problema na minha empresa, com funcionário, com financeiro, etc., eu tenho um propósito além do problema. Então, eu faço por algo mais, eu não faço por causa daquele momento, aquele problema não vai me deixar cair, né? Nem com a empresa, nem com a vida. Sim. E uma pessoa que tem ideias suicidas, ela justamente não consegue olhar além disso. Ela só enxerga o problema, não consegue enxergar uma saída para aquilo. E a saída que ela enxerga é tentar fugir daquilo ali. Então, a pessoa que se suicida, ela não está necessariamente desistindo, né? Ela tá tentando fugir dos problemas, sim. Só que ela está abrindo mão da vida, né? E tem gente que considera, assim, que, como eu falei antes, que é um fraco, né? Mas, ao mesmo tempo, além
de ter essa questão da fraqueza, da fortaleza, mas o suicida, ele está pensando só nele naquele momento. Ou seja, porque ele não enxerga uma solução para os seus problemas e ele desiste. Só que daí ele, maioria das vezes, ele esquece de como que os outros ficarão depois que ele se for. Então, nesse momento, realmente, ele está vendo a dor dele, né? Infelizmente. É uma visão unidirecional, né? Isso. E sabe uma coisa que eu fico pensando? A Lu falou das crianças, que a gente sempre tem que falar, a gente não tem como discutir nada sem discutir essa geração que está vindo. E talvez a gente observe uma geração extremamente imediatista, né? Que tem tudo na palma da mão, né? Que tem tudo muito rápido. Então, uma geração com um baixo limiar, né? Uma baixa tolerância ao não, uma baixa tolerância às frustrações. Então, imagina, né? Meu Deus, tomara que nós estejamos errados. Mas assim, se eu já cresci numa família onde a minha mãe dizia, não é assim, não é tudo que você quer que você vai ter, você não é todo mundo. Né? E você já crescia ali sabendo, tendo um limiar legal para as frustrações, sabia que a vida não era fácil. Agora você imagina essa geração que tem tudo na mão e depois ela recebe um não, e depois eles têm uma problemática, depois a coisa não acontece conforme o planejamento dela. Né? Talvez nós teremos... E assim, eu digo para ti, a gente tenta no âmbito da psiquiatria não julgar, né? Realmente ter um ambiente livre de julgamentos. Mas você percebe que a cada momento os fatores que explicam a depressão, eles se tornam mais simples. Anteriormente, né, chega uma paciente, né, ali 50, 60 anos, depressiva crônica, e quando ela começa a contar a vida dela, você tem vontade de chorar. Uma série de frustrações ao longo da vida. Uma série de coisas de infância, adolescência, casamento, e você fica, meu Deus, eu não sei, você se põe no lugar e fala, meu Deus, eu tenho até medo, eu vivendo essa vida. Né? E você realmente tem a empatia, se compadece e compreende. Agora, aí você começa a ver as gerações mais atuais. Aí você começa a perguntar o porquê dos processos depressivos e cada vez a coisa fica muito mais simples. Rasa, justamente. Às vezes um adolescente, porque a namorada terminou com ele já está pensando em suicídio. Isso está se tornando muito comum. E essa modinha, né, das escolas, né, do autoflagelo, né? Uma amiga minha trabalhava numa instituição aí pública, né? E ela falou, Sally, você não tem ideia. Existe um grupo de adolescentes que fazem acompanhamento aqui e eles ficam, ficam competindo um com o outro quem se corta mais. Nossa. Quem se flagela mais. Quem tomou mais remédio. Olha que coisa bizarra, que coisa absurda. E justamente existe essa modinha de autoflagelo. Você olha crianças que estão lá, adolescentes que andam com camisa ali, manga longa, você tira, cheio de cicatrizes, né? E aí vai um transtorno de personalidade muito, né, comum, que é o transtorno de instabilidade, né? Paciente com personalidade instável, a gente chama de borderline, né? E uma das características do borderline é esse autoflagelo para chamar a atenção, né? Eu já tive uma paciente adolescente né, geralmente eles chamam muito a atenção nessas tentativas, né? E ela tomou uma quantidade X de remédios numa tentativa de suicídio, colocou um vestido, né? E chamou a mãe e falou, olha aqui, é dessa forma que você vai me ver no meu velório. Nossa. Mas é uma questão totalmente teatral. No entanto, esses pacientes, eles tentam, que chega um dia que eles conseguem. E aí você vê, né? Tem pacientes borderline que a gente atende numa tentativa de suicídio grave, né? Ai, doutor, tentou umas 10 vezes, mas dessa vez foi sério, né? Então, imagina essas crianças que estão começando tão cedo. Sim. Né? Um dia eles vão conseguir. E a gente precisa lidar com isso. E se tem até uma crença que as pessoas falam assim, mas quem avisa não faz. Mentira. Total. Quem avisa pode fazer sim. E Claro. mesmo que não faça, para estar usando isso como moeda de troca, é porque a pessoa já não está bem. Claro. Ela já não está no seu equilíbrio. Já precisa ser prestado atenção, né? Isso, já precisa de ajuda. E é por isso que é interessante a gente discutir as razões, os porquês, né? Hoje mesmo eu lidava com uma familiar de um paciente que cometeu suicídio e assim a frustração dela em não perceber, né? E doutor, como que eu não enxerguei?
Eu levei ele a várias reuniões, esse paciente tinha um outro problema de dependência química associado, né? Mas quando você pensa em dependência química, geralmente a gente pensa em transtorno déficit de atenção e hiperatividade, a gente pensa em bipolaridade, se a gente pensa em problemas psiquiátricos que expliquem isso, que expliquem essa busca da dependência química, ou seja, paciente que tem muito mais chance de cometer suicídio. E aquilo, um paciente problemático dentro de casa e a frustração, né, da mãe em não ter percebido. É por isso que você que está ouvindo, se você tem um familiar que você percebe que ele está depressivo, que você percebe que ele está ansioso, é interessante a busca de ajuda para ontem, porque a coisa pode estar muito pior do que ele expressa para você. Sim, né? Com certeza. E mesmo que talvez esse familiar não consiga chegar na pessoa, né, procura ajuda profissional, liga. A gente tem à nossa disposição de qualquer pessoa o CVV, né, que é um centro de apoio para justamente ouvir as pessoas que não conseguem dividir o sofrimento com outras. Tem até o telefone que é 188. 188, qualquer pessoa pode ligar e entrar em contato. Eu acho que é por isso até o próprio slogan, né? Precisamos falar sobre isso, porque existe um preconceito das pessoas que estão deprimidas de não falarem, de buscarem ajuda profissional, ou dizerem que estão tristes porque às vezes elas são julgadas. Mas por que você está triste se você tem um emprego? Por que você está triste se você tem comida, tem uma família, tem isso, tem aquilo? As pessoas têm inúmeros problemas, cada um lida com os seus problemas, né? Cada um tem uma tolerância ou está passando por um momento. E elas são julgadas às vezes se elas se abrem, né? Isso é complicado. Então precisamos falar sobre isso. As pessoas precisam também ter liberdade para falar sobre isso. Né? Então, às vezes, não é com um amigo ou com um familiar próximo, né? Às vezes com uma ajuda profissional. E precisamos também falar sobre isso com as novas gerações que vão crescer e estarem mais abertas para poderem falar futuramente com as decepções. Porque como eles também hoje estão sendo criados com menos tolerância, menos necessidade de espera e tudo, então eles são uma geração quase teste, né? De ter tudo na palma da mão. A gente tenta, às vezes, dar limite, impor algumas situações de outra forma. Os pais também estão aprendendo com essa nova geração. A gente também precisa deixar eles, pelo menos, abertos a falar sobre isso e a falar sobre tanta coisa. A gente precisa aprender a falar, na verdade, sobre o que a gente sente, e os outros precisam, talvez, aprender a escutar para todo mundo conseguir se entender. Porque até quando a gente fala, né? Oi, tudo bem? Como vai? A gente não está esperando se o outro fala assim, não, tá uma merda. Não. Como é que foi teu dia? Ai, tudo bem. É assim que a gente espera. Oi, tudo bem? sobre isso. Ninguém quer ouvir. Oi, tudo bem? Liguei para falar com fulano. Você fala, oi, tudo bem? Você não tá esperando. E tem pessoas, às vezes, que respondem. Eu já peguei pessoas que falam assim, oi, tudo bem? Não. E daí eu... Como não? Tu tá Aquela me tela azul, né? respondendo? Não, na verdade, foi só, sei lá, uma pergunta... sabe, solta no ar. E daí a gente também tem que prestar atenção nisso, né? Sim. São vícios, assim, né, de cotidiano e do ritmo de vida que às vezes a gente acaba negligenciando tanta coisa importante. Sim. E quando eu lembrei agora que surgiu mais uma brincadeira aí na internet, antes era Baleia Azul, agora tem aquela boneca Momo. Momo, né? Eu vi no WhatsApp e tal, e aí quase que no mesmo dia, ou no dia seguinte, não me recordo agora, o meu filho veio falar sobre isso. Ele falou, mãe, você sabe o que é a boneca Momo? Daí eu assim, onde é que tu escutou isso? A prof falou pra gente. Ah, é? O que a prof falou? Não, a prof disse que é uma brincadeira muito ruim, que faz mal pra gente. Então, ela falou pra gente que não é pra gente nunca brincar disso. Ah, que bom, então, que ela falou isso. Porque, realmente, não é o tipo de brincadeira que é saudável. É algo que não te ensina nada de bom. E eu não quero que você mexa nada disso na internet, no celular, nem nada, né? Então, é importantíssima essa parceria das escolas, né? Antes mesmo de eu chegar nele para falar, para orientar, a professora já tinha falado na sala de aula, né? Então, isso é importantíssimo. Mas isso vem de uma educação e de uma instrução, porque às vezes as pessoas também podem pensar, eu recebi uma notificação da escola sobre essa brincadeira. E eu escutei algumas pessoas que receberam a notificação, alguns pais falarem assim, eu não vou nem falar nada, porque como é que eu vou falar sobre essa brincadeira suicida para uma criança, né? De 5, 6, 7 anos. E outros que foram e falaram. Então, a gente precisa, além só dessa parceria com a escola e com os pais, de estar aberto a falar sobre isso. Porque, às vezes, a gente não precisa falar com todas as letras para a criança, mas a gente precisa abrir o caminho para que, se ela escutar alguma coisa, como teu filho escutou da prof, veio e falou com você, tá aberto, né? O diálogo. Senão, eles se fecham e a gente não sabe o que está acontecendo e vai perceber, às vezes, muito tarde. Porque, às vezes, os pais têm medo de falar, né?
Mas o medo não previne, ao contrário. E né? não protege? Não protege. Na verdade, os pais têm medo porque acham que estão protegendo. Não é prevenção, é proteção. Uma proteção, falta de instrução, na verdade. Só que daí a falta de informação que fica com essa criança, né, com esse adolescente, é muito mais preocupante, né? Pode trazer muito mais problemas. É uma sociedade que cobra de tudo, né? É uma sociedade que cobra do pai, do profissional, da criança. É uma sociedade perfeita em fotos de redes sociais, que você tem que estar se comparando. Então, quando um adolescente, às vezes, tira a vida porque a namorada, né, terminou com ele, os amigos estão postando fotos com as namoradas, felizes da vida. Só postam também nos momentos de felicidade. Todo mundo tem seus problemas, mas a gente vive numa realidade virtual. na palma da mão, virtual. Como você falou ali, em segundos você vê a vida de todo mundo jantando comidas altamente gourmets, né, em restaurantes pelo mundo inteiro, e você não está fazendo aquilo e daí você se frustra. E isso leva a vários processos, né? Eu acho que mais importante que a depressão, eu tenho casos inúmeros de depressão na minha família, e vivi isso, estudei isso, mas eu acho que antes disso vem a ansiedade. E a ansiedade não é uma coisa muito falada. E a ansiedade eu acho que é um foco muito mais, assim, pelo menos presente da nossa sociedade, que talvez seja a base da ansiedade, da depressão, ou talvez não leve a uma depressão, mas que é uma doença crônica que também causa os mesmos efeitos da depressão, né? A falta ou excesso de sono, a alteração de humor, alteração de apetite, tantas coisas, e que as pessoas às vezes até acabam tendo diagnósticos errados. E daí também não consegue saber se vai evoluir para um quadro de depressão e talvez suicídio, e como que pode ser tratado, né? Se não tem nenhum diagnóstico preciso. Uma das coisas que a gente observa e que eu acho que exemplifica muito o que você está falando a ansiedade, ela traz consigo muita disfunção, né? Então, todos nós somos projetados e treinados para ter um alto índice, né, um alto grau de funcionamento. A gente está ali funcionando à torta e à direita, está ali em cima. E quando você está ansioso, você tem uma redução no teu padrão de funcionamento, né? Então, ou seja, o que define todos podemos estar ansiosos ou sermos ansiosos. No entanto, não necessariamente somos doentes de ansiedade até o ponto que isso nos causa disfunção. Só que a disfunção também, ela deve ser, né, um conceito um pouco modificado. Por quê? Porque o tempo passa. O tempo passa, os anos passam, né, a nossa vida muda. E o que era eu, no meu padrão de funcionamento ótimo há 5 anos, não é hoje, porque o tempo passa, né? Então pode ser que eu tenha uma crescente de funcionamento até X anos e depois eu vou ter uma decrescência de funcionamento. E não necessariamente isso é uma disfunção. Daí a questão de realmente a gente entender que equilíbrio é um conceito dinâmico, não é estático. Mas o que acontece? As pessoas estão ansiosas porque talvez o mercado de trabalho, né, o mercado financeiro não está ali tão sustentável assim, né? Talvez o emprego, outrora, ela estava totalmente garantida naquilo, ela não está mais. Talvez a empresa não está respondendo mais como ela... Então eu começo a ter ansiedade, né? E a minha ansiedade altera o meu padrão de funcionamento. E geralmente eu tenho uma medida muito maior do que realmente deveria ser, né? Eu espero que eu funcione muito mais do que realmente eu deveria. E aí o que acontece? Frustração. Então daí entra o processo depressivo. O processo depressivo, ele vem pela minha disfunção, né? E a minha disfunção em relação ao quê? Em relação ao que eu acho que é funcionar. É por isso que é uma questão totalmente interna, é por isso que é autoconhecimento. Subjetivo. Autoconhecimento, totalmente, né? Então é interessante, né, na classificação, né, na classificação internacional de doenças, né, nós temos sim ansiedade, né, com sintomas depressivos e depressão com sintomas ansiosos, né? Não acho que a ordem dos fatores altera o que inicia e o que termina. Sim. Geralmente os dois vêm juntos, né? E aí, claro, eu acho que a ansiedade hoje é uma doença um pouco mais fácil de ser demonstrada do que a depressão. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que a gente... nossa, eu sou muito ansioso, né? Se você pergunta numa sala, quem é que é ansioso? Todo mundo levanta a mão. 150% erro. Quem é que é depressivo? As pessoas têm vergonha de falar. Você entende? Então, talvez a ansiedade ela seja algo um pouco mais socialmente aceito, e a gente entra naquela questão, e nós precisamos ouvir mais e precisamos, né,
sei lá, a gente precisa ser menos preconceituoso. Preconceituoso, porque a nossa sociedade hoje, se tu ligar para um amigo, hoje é, né, sei lá, um dia de semana, terça-feira, você liga, fulano, tudo bem? O que tu tá fazendo hoje? Tipo, 6 da tarde. Vamos, sei lá, dar uma volta, vamos tomar alguma coisa, um suco, um chopp? Não, cara, eu tô no trabalho, só vou sair às 9, não sei o quê, e tu? Não, eu tô em casa, tô aqui vendo TV. O que tu pensa da pessoa que tá em casa 6 da tarde, 5 da tarde vendo TV? As pessoas, elas têm uma valorização de quem tá nesse ritmo acelerado, né? Se tu não trabalhar até tarde, se tu não falar assim, não tenho tempo pra nada, é glamour quase. É verdade. Né? Não tenho tempo pra nada. Ai, desculpa, não te liguei porque eu tava sem tempo. Não, eu não posso ir sexta na casa do meu afilhado, porque eu vou trabalhar até tarde, eu tenho um cliente para atender, vou fazer um negócio, eu tenho um café, eu tenho um jantar de negócios, isso é glamour. E é por isso que talvez a ansiedade seja só fazer um comparativo mais aceita pela sociedade. Porque você está estressado, você está ansioso, porque você trabalha muito. Mas e se você está trabalhando muito, ansioso, estressado, teoricamente você está fazendo isso tudo, você está ganhando dinheiro. Se você está ganhando dinheiro, você não pode ter depressão. Então daí já não é mais aceito. Então, ponto. Sim. Então, parou. É como se fosse um ponto no final da frase. Sim. Deu pra você. Você tá fazendo isso tudo. Seja feliz daqui pra frente. Toca a tua vida. Tchau. Vamos pro próximo. Para de reclamar. E não é bem assim que funciona. Isso, nós mesmos, né? Nós mesmos. Nós somos preconceituosos. O nosso cérebro está sempre fazendo um julgamento anterior. Cobrança com os outros e com nós mesmos, preconceito com outros e com nós mesmos. Sim, não. O nosso cérebro já faz pré-julgamentos, né? Então, quando a gente vai conhecer alguém, antes da pessoa abrir a boca, a gente já julgou, o nosso cérebro já interpretou tudo que a gente viu, né? O tom de voz da pessoa, a gente já faz uma análise, uma interpretação. Então, o nosso cérebro julga. O problema é você se fixar no pré-julgamento, no pré-conceito. Mas outra coisa que eu queria falar também é a questão das crenças que a gente alimenta. Porque, às vezes, uma crença pode fortalecer a pessoa num processo depressivo ou afundá-la ainda mais. Né? E eu vivi isso também na família. Tinha uma pessoa na minha família que também entrou num processo depressivo com ideias suicidas muito fortes. E aí, depois que ela conseguiu enfrentar, se superar e seguir adiante, ela dividiu o que ela vinha sentindo. E aí ela contou que ela ouvia vozes falando para ela se suicidar, que não tinha mais jeito, que era o único caminho. Só que ela foi criada na Igreja Católica e realmente frequentando assim, uma crença bastante forte. E aí ela aprendeu desde pequena que quem se mata não ganha o reino dos céus. A pessoa continua sofrendo, né, no inferno. Então, naquele sofrimento, ela começou a brigar dentro dela mesma, porque vinha a vontade de tirar a própria vida. O que ela pensava? Não, mas se eu morrer, eu vou continuar sofrendo. Não vai terminar isso. Então, de que adianta? E ela disse que ela se agarrou nessa crença para conseguir se manter firme. E aí ela venceu o processo depressivo. Claro, com a ajuda de profissionais, enfim, mas era uma luta constante dentro dela. Então, nesse exemplo, a crença que ela tinha ajudou ela a enfrentar o processo depressivo e as ideias suicidas. Eu tenho um exemplo exatamente igual na minha família e um exatamente ao contrário, que não conseguiu superar a crença e acabou se suicidando. A crença, talvez, se a gente for lá pela base, né, ou um leve ao outro, é o propósito. O propósito dela era chegar no reino dos céus, né, por tudo que ela acreditava, por tudo que ela tinha aprendido. Então, ela olhou além, como você falou, né, Suelen? Sim. Ela olhou além do que ela estava sofrendo, para onde ela queria chegar algum dia e terminar esse sofrimento. Sim. E conseguiu ultrapassar aquele momento. Então, você tem que ter algo a mais. Sim, né? Um olhar a mais. E para isso que a gente tem que ter uma sociedade, e talvez uma micro-sociedade, né? Não uma sociedade inteira, que isso seria quase que uma utopia, mas as pessoas que a gente convive, da nossa família, os nossos amigos, a se verem e a terem o mesmo propósito, o mesmo olhar, as mesmas ideias, para que a gente consiga gerar um fluxo de energia e de valores, para que as pessoas consigam olhar a mais e terem um caminho para onde querem chegar, né? Criar esse propósito de vida e esse olhar maior. Eu penso que quando a gente fortalece os nossos vínculos, Sim. Né, e realmente estar mais próximo do outro, a gente está mais atento ao outro, fortalecendo o relacionamento e essas virtudes, esses valores humanos, a gente consegue justamente prevenir, né, episódios de suicídio. Sim. Eu acho que o importante do nosso podcast é porque a gente está falando. Eu acredito na Bíblia, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir.
não é pelo pensar, não é pelo ler, é pelo ouvir. Sabe o que acontece? Tem muita gente que está afundado num processo depressivo e não escuta algo diferente. Porque ela está tão afundada nos seus próprios pensamentos que, por mais absurdos que sejam, eles se tornam a verdade dela. E aí eu somo isso a sintomas psicóticos, né? Começo a escutar vozes que nada mais do que realmente somatizam tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou pensando. E daí isso começa a ser a minha fé. É a realidade dessa pessoa, né? E daí agora uma dúvida minha e uma dúvida provavelmente dos ouvintes, porque eu acho que você consegue nos ajudar, pelo menos. Uma pessoa que você percebe na sua família que está com esse quadro, ou depressivo, leve, médio ou alto, que você já percebe a longo prazo, não sei, como abordar essa pessoa? Porque não basta você falar assim, não fica triste, não é assim, olha que lindo dia, tá com sol. Como que a gente pode falar com essa pessoa? Eu acho que assim, aí a gente enfrenta alguns problemas, né? Nós precisamos ser muito mais ouvintes, né, nessa situação. Então as pessoas, elas se preocupam muito com o que falar e se preocupam um pouco com como ouvir. Porque eu preciso ouvir de uma maneira muito empática. Eu preciso ter empatia, né? Eu preciso realmente me compadecer do problema dela, né? Se falar, eu considero que assim, o apoio familiar deve ser muito estou aqui, mas anda. Sabe aquela mãozinha na costa dizendo, ó, eu tô aqui contigo, mas vamos caminhar. E aí a gente precisa relembrar essa pessoa das responsabilidades dela. Responsabilidades essas, não que ela não escolheu ter, mas que ela escolheu ter. Vou explicar. Suelen tá com ideação suicida. Eu falo, Suelen, mas você escolheu ter 2 filhos. Não fui eu que escolhi. E esses 2 dependem de você, porque foi escolha sua. Ou seja, eu chamo a responsabilidade daquilo que ela escolheu, né? Porque quando você fala, infelizmente, mas quando você fala de pai e mãe, né? A gente não tem essa responsabilidade tamanha. É por isso que é muito mais difícil um pai tentar suicídio do que um filho, né? Você pode estudar, né? É muito mais difícil. Por quê? Porque eu chamo a responsabilidade, né? Uma coisa, às vezes a gente encontra pessoas muito inalcançáveis, pessoas que não se deixam, né? Não se permitem que você chegue. Em geral, toda pessoa tem alguém de referência. Tem alguém que ela considera referência. Então, o que você faz, né? O meu irmão, né, está com ideação suicida, está depressivo, eu percebo isso, porém ele é inacessível a mim. Eu não consigo atingi-lo, ele não se abre comigo. Então, você, né, começa a pensar quem é a referência para ele. Então a referência para ele é o tio. Então você conversa com esse tio e a referência dele consegue chegar nele. Até para levá-lo a ajuda, né? Levá-lo a um psicólogo, a um psiquiatra, enfim. No entanto, são dicas legais. Referência, sempre lida com referências, né? A gente tem muita dificuldade em pacientes mais idosos, né? Porque é difícil você achar a referência dele e ele acha que sabe mais do que todo mundo, né? Não se sente livre para se abrir para outras pessoas. Então, mesmo assim, geralmente a gente encontra referência nos líderes religiosos, né? Eu já tive paciente que o padre teve que ir lá falar com ele. E o padre atingiu ele e ele veio ao consultório porque o padre mandou ele vir. Né? Então você vê referência e sempre isso, o apoio familiar ele deve ser muito falado, né? Então você deve falar aquilo que é claro, aquilo que está muito claro, eu te amo, você é importante, né? Estamos a sua presença, aqui. Nós estamos aqui, a sua presença é importante, me compadeço, entendo o seu sofrimento, né? Eu compreendo o seu sofrimento e eu quero te ajudar, eu não quero te perder, né? Eu quero você, eu amo você, você é importante, existem pessoas... Então, você precisa falar isso. É muito incrível quando a pessoa sai do consultório, aí ele sai assim, ele entra depressivo, e ele sai tipo... Por quê? Porque ele escutou, porque ele ouviu algo diferente. E quando você fala do ouvir, né? As pessoas hoje em dia têm pouca habilidade no ouvir. E Sim. o que é essa escuta atenta, então? Quando a gente começa a conversar com uma pessoa, às vezes a gente interrompe a fala dela, né? Então, vamos supor que tenha um familiar depressivo, o outro chega, mas como é que tu tá? Quando a pessoa começa a... Não, mas tu não pode ficar assim. Sim. Quando você interrompe a fala de alguém, a mensagem que você deixa, não me interessa, tá falando, deixa eu falar. Então, ouvir, de fato, é você se esvaziar de si mesmo um minutinho e ouvir o outro do ponto de vista dele. Não ouvir os seus preconceitos sobre aquilo que o outro está falando.
Então, é um exercício que deve ser feito, até porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente deveria escutar mais e falar menos. Então, a gente escuta sem interromper. A gente escuta olhando no olho da pessoa. A gente está inteiro naquele momento e não olhando no WhatsApp enquanto a pessoa fala, né? É você se dedicar ao outro para daí sim conseguir praticar a empatia. Você só consegue se colocar no lugar do outro se você para realmente ouvir, né? E se a pessoa se sente ouvida, ela se sente compreendida. Uma pessoa que está com ideias suicidas, ela tem que se sentir compreendida, respeitada no seu sofrimento. Aí ela vai se sentir à vontade de realmente compartilhar, ela vai ter coragem de pedir uma ajuda profissional, né? Então, isso é fundamental. A família tem que, sim, falar essas frases tão importantes, porque não pode ficar o dito pelo não dito. O amor não é para ficar nas entrelinhas, né? Sim. Tem que falar, estamos aqui, mas tem que estar pronta para ouvir sem julgamento. Sim, e não querer solucionar, né? A gente tem uma dificuldade, até eu acho que os homens têm muito mais isso, né? Você sempre quer solucionar tudo. E às vezes a pessoa só quer falar. Ela não quer solução, ela só quer que você a escute, né? Então, assim, mas é muito interessante essa escuta, né? A gente fala de uma escuta ativa, onde eu realmente estou, né, dentro dessa situação, onde eu estou prestando atenção nisso. Sim. Né? E frente a isso, né, após essa pessoa escutar aquilo, aí você começa a levar ela a enxergar uma solução. E eu acho também muito interessante, agora a gente falando disso, eu lembrei de uma paciente que uma vez chegou para mim na primeira consulta, já trazendo esse processo depressivo com muitas ideias suicidas. E ela me relatando que já tinha medido o cinto, que já sabia onde que ia se pendurar dentro de casa, né? E planejando tudo aos mínimos detalhes. E aí ela planejou que o último dia dela seria ela fazer uma caminhada na praia. Naquele dia ela encontrou uma amiga muito importante, a amiga percebeu que ela não estava bem e foi onde ela chegou no meu consultório. Então eu ouvi, deixei ela falar, mas como começou isso, que sofrimento você está trazendo? Ela foi me contando questões familiares, questões do trabalho e deixei ela falar. Então, ela se lamentava bastante, sempre jogando a responsabilidade no outro, né? Então, deixei ela expressar toda a dor dela, ela chorou bastante, e aí eu cheguei no final e comecei a trazer perguntas. Mas será que você é a única pessoa no mundo que já enfrentou esse problema? Será que se você realmente se matar, isso simplesmente vai ser solucionado? E como as pessoas à sua volta vão ficar se você se matar? Quando a gente traz perguntas, a gente faz a pessoa pensar, a gente acorda, não é com solução. Porque a solução, quando a gente traz uma solução, é de acordo com os meus parâmetros, né? Quando eu trago pergunta, eu faço a pessoa raciocinar com mais clareza. Então, eu comecei a perguntar, ela olhou para mim, já com uma cara e disse, tá, mas eu pensei que tu ia cuidar de mim, não me fazer um monte de pergunta, né? Então, ela já abriu melhor os olhos. E aí, então, a gente começou o processo terapêutico, né? Então, trazer perguntas, a pergunta move o mundo. Move o ser humano, também ajuda um pouco. Você tira aquela pessoa da passividade. Do coitadismo. Né? Eu digo para os meus pacientes sempre, todos escutam isso. O grande desafio é tirar a pá da mão e colocar a enxada. E o que eu faço? Estou com a pazinha na mão. Doutor, porque eu estou péssimo? Porque o meu esposo. Porque o meu filho. Porque a minha esposa. Não quer ele. Ele não tem culpa de nada. Né? E ao mesmo tempo que é difícil você assumir a responsabilidade, mas trazer para si a responsabilidade significa trazer para si a solução, a possibilidade de solucionar. Claro. Você é ativo naquilo, né? Enquanto eu culpo o mundo, a minha situação não muda. Sim, totalmente. E é bem interessante isso, quando você leva o paciente e no final ele mesmo fala, eu enxerguei. Não é a doutora Suelen me ajudou. Não, eu enxerguei. Né? Fica uma coisa bem pessoal. Então é isso, né, gente? Eu acho que a gente falou muito sobre muitas coisas. É interessante que a saúde mental é uma teia, né? Você vai para vários assuntos, você não consegue ficar, né, limitado. Porque justamente lida com o humano, né? A gente não se limita a nada, né? Mas assim, eu gostei muito, né, de fazer esse episódio em especial, pelo momento que estamos vivendo, né? Muito me interessa falarmos sobre saúde mental, né? Não só profissionalmente, mas também como pessoa, né, que está inclusa nisso e que gosta de ver evolução nesse sentido, né? E alguma coisa a mais, meninas, que vocês queiram falar? Eu acho fundamental a gente falar de uma coisa que está na nossa cabeça todos os dias. Então, é tão importante e não é tão pensado, que a gente pense mais, né? No que a gente sente, no que a gente pensa. Muito, muito bom estar aqui. Obrigado. Eu só queria reforçar o número do CVV, caso quem esteja nos ouvindo, né, se sentiu encorajado a dividir o que sofre, é 188.
188 você vai ser escutado, né? Às vezes é só isso que você precisa, né? Busque ajuda, né? Mas eu não tô pensando em me matar. Mas se você tá depressivo, se você tá ansioso, busque auxílio, busque ajuda, tá? Isso não é só de doido. Até porque de gênio louco todo mundo tem um pouco. Todos somos. Né? E a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, a gente pode sim pedir ajuda quando julgar necessário. Sim, sim. Então busque ajuda, aqui a gente está para facilitar mesmo esse acesso. Né? Uma coisa que eu quero falar aqui, né, como atuante na psiquiatria, não fique com medo do psiquiatra, não fique com medo, não ache que a gente vai lhe entupir de medicação, né, que nem sempre é necessário. Né? Eu acho que talvez se a medicação ali atuar em 30%, né, de uma melhora de alguma doença psiquiátrica é muito. Né? Então a questão comportamental, terapêutica é infinitamente mais importante. Por isso que a gente não falou tanto de doença aqui, de diagnóstico e de dados. Medicação. Porque é o quê? Porque é comportamental. Né? A coisa é bem comportamental mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Semanalmente nós vamos estar lançando, né, episódios sobre saúde mental desse jeito, bem gostoso de se ouvir. Espero que vocês tenham realmente aproveitado isso, né? Logo, logo a gente vai estar fazendo e-mail. Ainda não fiz, né? Podia fazer. Verdade. Papo cabeça. A gente vai fazer o e-mail, a gente vai falar para que vocês mandem e-mails, dúvidas, né, histórias, né, conselhos. E a gente gosta de dar conselhos, né? Que a gente se sente útil também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Semanalmente a gente vai estar aí nesse nosso encontro. E eu acho que é isso, né? Você vai nos acompanhar no YouTube, nas mídias digitais, os nossos Instagrams. E é isso, fiquem bem, tchau, tchau. Valeu, obrigada, boa semana. Um beijo, pessoal.